Doutor Rafael, tem outro tema também que é muito comentado, né? Que é sobre a crise de ansiedade. Mas existem diferenças entre a crise de ansiedade e qual que é a outra crise? Crise de pânico, né? Crise existencial também. Agora tem essa também, né? Crise existencial. Mas vamos falar sobre a crise, por enquanto, sobre a crise de ansiedade sim, e crise de Acho pânico. Isso. Existem diferenças? A verdade é que crise de ansiedade é um nome muito subjetivo. A gente nem tem lá no manual diagnóstico disso. Porque, na verdade, se você tem uma crise, ela é considerada a crise de pânico. É o ataque de pânico. Você tem sintomas psicossomáticos que te gera sintomas como falta de ar, às vezes medo de morrer, sudorese, palpitações no coração. E isso acaba gerando sofrimento para o paciente, mas não tem algo no órgão ali justificando que tenha algum problema, algum transtorno, alguma doença ali. Então, é uma crise de pânico que causa sofrimento no paciente durante alguns minutos ou até mesmo hora, e depois ela é autolimitada, sabe? E se você tem várias crises ou 2 ou mais ataques de pânico na sua vida, você tem um transtorno de pânico. Então, pode ser que uma pessoa tenha algum ataque de pânico isolado durante a vida. Isso não caracteriza que seja um transtorno de pânico. Mas se ele tem várias, pode ser que ele tenha o diagnóstico de transtorno de pânico. E é importante também deixar claro que nem sempre a gente sabe o gatilho para termos essas crises. Sim. Então, às vezes ela vem mesmo, de repente. E o bom é que tem tratamento, né? Então, tem como você viver sem essas crises e esses ataques de pânico. Eu já tive, eu tinha muito em lugares fechados. Por exemplo, estava num lugar, né? Tava sentado assim, normal. Às vezes acontecia em ônibus, em avião. E aí, de repente, vinha um sentimento de uma crise, né? Acho que é crise de ansiedade, sabe? Aquela coisa assim, de lugar fechado. Nossa, vai demorar para chegar e tal. E aí, você sofre sozinho. Eu acho que todo mundo já teve isso. E você fica ali sentado, você não pode falar para ninguém que você tá tendo uma crise, né? E aí você fica olhando para o lado, olha para o outro, tá tudo fechado. Aí eu ficava em dúvida se isso era uma crise, né, de pânico ou uma crise de ansiedade de sair daquela situação, sabe? Eu já tive algumas vezes. Assim. Fugir daquilo ali, sabe? Levantar, ir para um outro lugar. O que eu percebo hoje é que crise de ansiedade está sendo um nome para aquelas crises mais leves. E o ataque de pânico realmente para a crise de pânico mesmo. Quando eu tinha algumas crises, assim, eu sentia, parecia que eu não conseguia respirar. Eu ficava assim, e o meu coração parecia que ia sair fora do peito, e eu só sabia chorar, e queria sumir, sabe? Quando você quer sumir, assim, nossa, quero arrancar isso de mim, e, nossa, é horrível. Eu não conseguia comer, não conseguia tomar uma água. Entendi. E aí, essas crises vão fazendo a gente ficar magro, né? Sim. Nossa, é horrível. É horrível, e quem passa ali, né? Por mais que às vezes demora 5, 20 minutos. Parece que a gente quer morrer, assim, nossa. Mas a pessoa que tá passando por aquilo, às vezes acha que tá demorando horas. Porque o sofrimento é muito grande. E realmente causam esses sintomas psicossomáticos importantes e gera sofrimento. Nossa, é horrível. Parece que a gente quer morrer, assim, naquele momento. Eu sentia também um pouco Nossa, falta de ar também. Parece que você tá querendo caçar ar e não tem ar, né? É engraçado, né? Porque é uma coisa realmente psicológica. Porque você cria aquela situação, não tá acontecendo nada, mas pra você, o doutor falou, é um sofrimento que você ali tá remoendo e não sabe como sair daquela situação. Exatamente. Né? Hoje eu já sei um pouco melhor, tipo, como agir. Começo a respirar. E vou respirando, tomar água, sento, começo a pensar em outras coisas. Porque, realmente, se você focar naquilo, você realmente vai ter uma crise. E é horrível, né? Ninguém gosta de ter essas crises. Nossa, é horrível. Então, hoje... me ajudou muito foi a leitura. A leitura me distrai. Eu abro um livro ali, começo a ler, né? Aí se eu tô viajando, tô num avião, eu fico ali lendo e esqueço. Às vezes na turbulência eu tô lendo. Lá tô aqui. Sim. Eu é música. Música me distrai, então... Sim, a música, quando eu tô ruim, quando eu tô... Distrações ajudam bastante. Sim. Mas o fato é que tem tratamento. A gente não tem que ficar passando por isso sem procurar ajuda, sabe? Sim. Que bom, né? Porque realmente é um sofrimento muito intenso e é uma queixa muito comum. Lá no consultório a gente acontece muito isso e também em pronto atendimento. Né? Chega muitas pessoas com, não, tô infartando, tô com falta de ar, é uma asma, uma crise, o que é isso? Vai ver, na verdade, é um ataque de pânico ali que tá gerando aquilo. É encaminhado lá para o psiquiatra acabar de fazer o
o tratamento. Isso é interessante. Então, existem diferenças, né? De crise de pânico e crise de ansiedade. Eu né? São achava duas que era coisas- uma crise de ansiedade isso. Eu também. Então é crise de pânico, Crise de que pânico. é na hora, né? Ataque de pânico, exatamente. Essa crise de ansiedade aí é por conta da população mesmo que Isso, coloca, sabe? Mas na medicina, dentro da psiquiatria, ataque de pânico são essas crises que você citou aí, Ana, sobre esses sintomas psicossomáticos. Crises rápidas, mas que parece que a Exato. gente vai, né? São intensas. Isso.